Olá, capixabas! Nesse vídeo vamos falar sobre o coronavírus, sobre alguns atos do governo, que acabam gerando efeito cobra. Para quem não sabe, efeito cobra é quando você cria um estímulo que acaba gerando resultado oposto daquele que seria o seu objetivo, Tem esse nome devido a uma legislação na Inglaterra, da Inglaterra para Delhi, que queria reduzir a quantidade de cobras daquela região e remunerava quem levasse uma cobra morta para o representante ali do governo, para o responsável do governo, para pagar por dar esse subsídio, subsídio. E o que acabou acontecendo? As pessoas fizeram criadouros de cobra e assim toda hora indo entregar uma cobra morta para o governo e receber seu dinheiro. Quando o governo percebeu que aumentou a quantidade de criadouros de cobra, aí o governo revogou a lei. Quando revogou a lei, eles abandonaram as cobras. Os donos dos criadores abandonaram as cobras e no final a cidade de Delhi acabou ficando com mais cobras do que tinha antes da legislação. Uma legislação que era para reduzir a quantidade de cobras acabou resultando no aumento da quantidade de cobras naquela região. Tem vários exemplos de legislações que geraram o mesmo efeito, Tem um caso também de rato que é parecido, mas enfim, ao meu ver, na verdade, todas as legislações elas geram esse efeito, geram o efeito cobra. A única legislação que eu consigo ver que alcançou seu objetivo foi a legislação do salário mínimo, que ela realmente foi feita para segregar as pessoas, tirar um grupo do mercado de trabalho, fazer com que aquele grupo que produz menos do que aquele valor de riqueza, ele não possa entrar no mercado, assim protegendo as outras pessoas que querem entrar no mercado e conseguem produzir uma riqueza maior do que o valor taxado como salário mínimo. Para quem não sabe, o salário mínimo foi feito para isso, não para valorizar as pessoas, e sim para retirar as pessoas do mercado de trabalho. Tiveram várias medidas intervencionistas no mundo inteiro, mas a principal para mim é a questão do controle de preço, Vou citar algumas outras, como a intervenção nos Estados Unidos, que dizem que o Trump é capitalista, mas o Trump parece que vai doar $1.000 para cada $1.000 para cada americano. Não ficou claro na notícia se é para os que sofreram, para os que estão realocados, ou se são para todos os americanos, mas de qualquer forma é uma intervenção na economia. Isso não tem nada a ver com capitalismo. O Dória parece que determinou, ou agora já mudou para orientação de fechar os shoppings, dos shoppings sendo fechados, de pequeno, médio e grande porte. E o Renato Casagrande, governador aqui do estado, fez a suspensão das aulas. E outros lugares também tiveram suspensão das aulas, Isso aí vai acabar aproximando as crianças da população de risco ali, que são os idosos. Mas vamos para a principal, o controle de preço. Nós vemos várias notícias aí dos PROCONs estaduais intervindo nos comércios para que eles mantenham o valor do álcool em gel como era antes dessa demanda, devido a uma legislação que diz que você não pode aumentar o preço dos seus produtos injustificadamente, sem que haja aumento do custo. Bom, é uma lei jurídica, mas só que desrespeita a lei econômica, porque ela ignora a lei da oferta e da procura. E isso não é injustificado. Se aumentou a quantidade de gente pedindo aquele produto, o preço vai ter que aumentar. Mas isso é desumano? Bom, desumano vai ser se você controlar o preço. Por quê? O preço ele passa várias informações. O preço ele passa informação do que é mais necessário naquela sociedade. Não o preço em si, mas o lucro. Se o lucro é grande, significa que as pessoas estão demandando por aquilo. Aquilo satisfaz aquelas pessoas e tem poucas pessoas vendendo aquilo. O lucro vai reduzir a partir do momento que tiver mais pessoas vendendo aquele produto ou menos pessoas tiver necessidade ou achar que aquilo ali satisfaça as necessidades dela, Então, quando o lucro é alto, você faz alguém que está vendendo supérfluo parar de vender o supérfluo e vender aquilo que é mais lucrativo. E assim, várias e várias pessoas passam a vender aquele mesmo produto que está sendo lucrativo. Quando chega a maior quantidade de produto naquele local, aí o comprador, tem várias opções, tem vários concorrentes ali.
e ali eles vão concorrer no preço. Assim os preços vão cair. A partir do momento que for lucrativo, aumenta a quantidade de concorrentes e assim o preço cai. Assim a gente vai ter mais produto e preços menores. Mas a partir do momento que o Estado ele vem intervindo, falando que o lucro não pode ser alto, as pessoas que vendem outros produtos, elas não vão ter interesse em passar em vender este produto, já que o lucro vai ser baixo, né? O lucro vai ser o mesmo de antes. Elas vão continuar vendendo suas mesmas mercadorias. E isso faz com que as pessoas não tenham a quantidade necessária de produtos que elas desejam. Muitas pessoas a gente está vendo estocando álcool em gel, desinfetante, esses produtos, e o mercado está começando a ficar sem. Se você taxa ele, se você controla o preço, controla o lucro, aí sim o mercado com certeza vai ficar sem desse produto na prateleira para as pessoas comprarem, né? Então, se você quer que o preço seja baixo, deixe o mercado controlar o preço e deixe a livre entrada no mercado, né? Que é o capitalismo que o libertarianismo prega, né? De livre mercado, as pessoas podendo entrar, qualquer pessoa podendo entrar e vender, trocas voluntárias. E porque enfim, o livre mercado consegue resolver o problema e os políticos não? Primeiramente pela mesma falha do socialismo, é a falta do sistema de preço. O sistema de preço ele consegue alocar os recursos de forma natural. Enquanto você aloca os recursos de forma artificial, você sempre gera, ou fica mais caro, ou você não consegue alcançar o seu objetivo, né? E além disso, além da questão do sistema de preço, o livre mercado ele lucra com a solução, enquanto os políticos lucram com os problemas. O livre mercado, se eu consigo achar uma solução para você alcançar sua satisfação com o menor esforço possível, eu consigo ter um lucro maior. Enquanto os políticos, eles necessitam do voto. E o voto é sempre pontuando algo errado, um problema que está acontecendo, e aquele político pode ser o salvador, aquele que vai solucionar aquele problema. Mas teve pelo menos algum ato de político que eu acho que foi correto, que eu acho que realmente pode ajudar a população? Sim, tem. De Nelsinho Trade. Nelsinho Trade testou positivo para o coronavírus e abraçou metade dos congressistas. E a gente fica muito feliz por isso. A gente espera que o Nelsinho consiga abraçar a outra metade dos congressistas e assim consiga trazer melhorias para a população, né? Esperamos muito nisso. Pro lado libertário, a gente tem aí as notícias da Binance, que é uma corretora de criptomoeda, doando 7,5 milhões de reais para as pessoas que sofreram com coronavírus. Tem a China passando a utilizar blockchain para o envio de documentos. Mesmo a China não sendo libertária, ela utiliza a ferramenta libertária por ser algo mais eficaz, mais lucrativo ali para a China, né? Isso vai muito com o que eu digo, que temos que atacar em todos os campos, né? Acadêmico, todos os campos. Mas quando o libertarianismo passar a ser lucrativo, aí a gente alcança o nosso objetivo principal, né? Imagina, por exemplo, se a gente tivesse um programa que facilitasse a sonegação e deixasse isso seguro as pessoas sonegarem. Assim, o mais socialista de todos, o mais comunista de todos, com certeza estaria sonegando e ajudando aí a fazer o parasita morrer de fome, morrer sem sua fonte de renda, sua fonte de receita. Temos também notícia da impressora 3D. Na Itália faltou respirador e quando foi solicitada ajuda, uma pessoa foi com uma impressora 3D para dentro do hospital e passou a imprimir vários respiradores, né? E a impressora 3D ela tem uma tecnologia libertária, porque o libertário ele defende essa descentralização. E a impressora 3D permite isso, né? Desde você imprimir respiradores, a imprimir órgãos, a imprimir armas de fogo, imprimir qualquer tipo de coisa. E o libertário ele defende essa descentralização ao máximo. Por isso que defende o homeschooling, a secessão municipal até o nível individual. Todo tipo de descentralização é positivo para o libertário. Sobre o coronavírus é isso. Não acredito que o coronavírus seja a principal razão dessa queda
nas bolsas, essa crise na economia mundial, né? A gente teve vários outros episódios, várias outras doenças, epidemias pesadas na história e nenhuma gerou uma crise tão grande aí, crise mundial tão grande como essa do coronavírus. Isso é meio estranho para acontecer logo agora. Sendo que antes mesmo, o Fed e o Banco Central já estavam imprimindo uma enorme quantidade de papel moeda, né? Então a gente vê inversão de taxa de juros, algumas coisas que já avisavam antes mesmo do coronavírus. E se você quer cuidar dos seus pais, seus avós, seus idosos aí, lembre de não trabalhar com papel moeda. Use Bitcoin, ajude eles a aprender sobre a criptomoeda, a fazer os seus pagamentos em Bitcoin. E quem trabalha online, aproveita esse momento aí de alta demanda de trabalho online e vamos começar a fazer as negociações aí do valor em Bitcoin, né? Por esse vídeo é isso, um forte abraço aí virtual, sem risco de corona. E se vocês quiserem colaborar com o canal, tem aqui embaixo todas as orientações, principalmente se for em criptomoeda, que também é sem risco de coronavírus, sem risco de eu imprimir e pegar um papelzinho colorido ali, contaminado, ou seja lá como for. Se não tiver contaminado, vai estar desvalorizado pela alta impressão de moeda. Então até o próximo vídeo e um forte abraço. Só pense tendo com sua capacidade, quem promete socialismo não vai dar a caridade, enquanto Zé da esquina, ralando no mercado, ajuda dando emprego pra